Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Este é o nosso tempinho de devoção diário em que nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Salmos e meditamos nestes salmos de acordo com o contexto da realidade que estamos a viver de pandemia. Nós hoje vamos ler o salmo mais pequenino da Bíblia. Também, além de ser o salmo mais pequenino, é o capítulo mais pequeno da Bíblia. Estamos a falar do Salmo 117. Ele às vezes até passa despercebido ali perto do 119, que é tão grande. O 117 é o salmo mais pequenino, ele tem só 2 versículos, não há nenhum capítulo da Bíblia menor. E, tendo em conta a arrumação da Bíblia que nós temos como cristãos, o salmo 117 fica mais ou menos no meio da Bíblia, no centro da Bíblia. E no centro da Bíblia nós encontramos este salmo. É um salmo pequeno, mas no entretanto extremamente rico. Lembrar que o salmo 117 faz parte daquele pacote chamado Hallel, do 113 ao 118, que são os salmos lidos na época das grandes festas, em particular na época da Páscoa. Dissemos isto e os irmãos que têm acompanhado as meditações já sabem isto. O salmo 117 faria parte daqueles salmos finais da festa. Possivelmente o 117, 117, 118 seriam os salmos que foram cantados por Jesus e os seus discípulos antes de saírem para o Monte das Oliveiras, para o Getsémani, da onde Jesus seguiria para o seu julgamento e a crucificação. E sabendo isto, este Salmo 117 ainda se torna mais interessante e a riqueza da sua mensagem ainda é mais marcante para nós. Vamos ler. É muito fácil de ler o Salmo 117 e mesmo de decorá-lo. Salmo 117 diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Podemos dizer, um salmo tão pequeno, terá ele conteúdo. Bem, este salmo é um dos textos usados pelo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos no capítulo 15. Ele faz o argumento de que mesmo no texto do Antigo Testamento existem provas de que a salvação de Deus não era exclusiva para o povo de Israel. E entre os textos que ele cita aqui o Salmo 117, verso 1, para mostrar que, afinal de contas, a salvação de Deus era para todas as nações e por isso todos os povos deviam ser chamados a adorar a Deus. De facto, este primeiro versículo pode parecer tão simples e para nós, na nossa realidade hoje em dia, ele não nos traz nenhuma dificuldade e confusão. Com certeza, todos os povos devem adorar a Deus. Deus é Deus de toda a terra. Mas recordemos novamente que não é esse o contexto em que o Salmo é escrito. Não é esta a realidade dos povos orientais e a sua compreensão. Todos os povos gentios têm os seus próprios deuses. Cada uma daquelas nações tinha as suas próprias divindades. Tinha o seu próprio culto, a sua própria cultura, a sua própria forma de pensar. E, no entretanto, o texto nos diz aqui que todos devem adorar a Deus. Todos os povos gentios e todas as nações devem adorar um único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de Jeová. E isto pode nos parecer simples, mas não é. E naquele tempo, nenhuma outra nação pensaria em pedir aos povos de todo o mundo que adorassem o seu próprio Deus. Não faria sentido, porque eles tinham a noção do seu Deus como geográfico, como local, como sendo seu. Apenas Jeová faz isto. É interessante que os comentários rabínicos têm dificuldade com este texto. Até hoje, os rabis se questionam por que o salmista pediria que todas as nações adorassem a Jeová. Eles tentam depois explicar que eventualmente tem a ver com a superioridade de Jeová ou com o fato de Jeová ser um povo supremo, mas basicamente o que eles dizem é: ok, Deus vai abençoar Israel de tal maneira que os outros povos vão reconhecer a bênção de Deus sobre Israel e também vão, de alguma maneira, adorar o povo de Israel, adorar o Deus de Israel. É difícil para estes rabis judeus porque eles não reconhecem Jesus como o Messias. Para nós que reconhecemos o Senhor Jesus, é fácil perceber. A salvação vem para todas as nações. A salvação é a salvação de Jeová. O próprio salmista explica por que é que todas as nações da terra devem adorar a Deus. E ele dá 2 bases para isto: misericórdia e fidelidade. Parece uma espécie de eco das palavras de Moisés quando ele viu, de alguma maneira, a glória do Senhor. O Senhor passou por Moisés, a sua glória se manifestou de alguma maneira sobre Moisés e Moisés clamou, está lá no Êxodo 34, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa os pecados e as iniquidades e as transgressões e estende a sua bênção até 1000 gerações. Esta era
a exclamação feita por Moisés diante da passagem da glória do seu Deus. Porque é que Deus deve ser adorado por todas as nações da terra? Bem, por causa da sua misericórdia. A misericórdia aqui é o conceito de graça, é o conceito de amor vinculado à aliança. Como Deus fez um acordo, Ele fez uma aliança, e esta aliança é uma a qual Ele não volta atrás, Ele sempre cumpre. E aqui estamos a pensar na bondade redentora de Deus, a bondade salvadora do Senhor. Deus é adorado porque Ele é um Deus que salva. Apenas nele nós vamos encontrar salvação. Nenhum povo da antiguidade apresentava-se como um Deus para salvar ninguém. Estes deuses eram deuses que estavam muito bem na sua vida superior e os humanos tinham que se submeter à sua vontade para não serem destruídos. Apenas o Deus de Israel é um Deus diferenciado, que na sua revelação se mostra como Deus soberano, Deus criador, mas o Deus que se importa com a humanidade, um Deus que se aproxima da sua criação e um Deus que quer resgatar esta comunhão com o seu povo e por isso Ele estende a sua misericórdia. A misericórdia não nos dá aquilo que nós merecemos, que seria a destruição. Graça é oferecer-nos aquilo que nós não podíamos ganhar de forma nenhuma, que é a salvação, que é o perdão dos nossos pecados, que é a manifestação da bondade de Deus diante das nossas falhas. Porque Ele é um Deus de misericórdia e é um Deus de fidelidade, ou seja, é um Deus que cumpre as suas promessas. Promessa inicial feita lá no jardim, quando o homem pecou, em que Deus prometeu desde o início, mesmo antes de qualquer manifestação de arrependimento ou pesar pelo pecado, Deus já anunciou que havia de vir alguém que ia esmagar a cabeça da serpente, destruir o mal e desta forma trazer a salvação ao homem. Estamos a falar aqui sobre a verdade eterna de Deus em cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós podemos olhar para este salmo e pensarmos que ele foi cantado pelo Senhor Jesus na noite antes da crucificação. Podemos imaginar Jesus com a cruz já diante dos seus olhos, já, digamos, sobre a sombra do Calvário, e ele a cantar: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Ele sabe que dentro em breve ele vai sofrer o sacrifício que vai permitir com que isto seja verdade. De certo modo, nós podemos dizer que este cântico usado por Jesus, este salmo usado por Jesus na véspera de ir para a cruz, deve ter tido um significado muito especial, muito marcante para o Senhor. Nós vivemos num tempo de dificuldade no que diz respeito à transmissão da exclusividade do Evangelho. Quando nós anunciamos em Jesus a salvação, ponto final, não há outra forma de se chegar a Deus, não há outra forma do homem encontrar propósito e verdadeira vida. A humanidade hoje olha para nós de cara feia. Assim como os gentios deviam olhar para os israelitas quando os ouviam cantar: louvai ao Senhor Jeová todos os povos. Por que é que nós vamos ter que adorar o vosso Deus? Hoje nos dirão: por que é que nós temos que aceitar o vosso Cristo? Por que é que só vocês têm a verdade? Por que é que vocês teriam, digamos, superioridade no que diz respeito àquilo que é o anúncio das verdades? Bem, assim como o povo de Israel teve que anunciar isto e mostrar na sua vida, na sua prática, na sua realidade, sendo um povo diferenciado, que era um povo que tinha recebido esta bênção e que todos os outros povos iam desejar, nós também precisamos ser ousados na transmissão da exclusividade do Evangelho, mas nós precisamos vivê-lo, viver esta vida, viver este propósito, viver este foco, viver este louvor, esta adoração, viver esta satisfação e esta alegria, para que as pessoas à nossa volta possam perceber que o nosso Deus é um Deus único, que a vida que nós obtemos em Jesus é uma vida única e que não há outra forma das pessoas poderem encontrar a salvação. Louvai ao Senhor todos os povos, porque apenas dele vem misericórdia, graça e fidelidade, aquela que todos precisam para alcançar a paz que é necessária, aquela que nos devolve à comunhão com Deus, que nos dá uma vida de significado aqui na terra e a garantia da eternidade quando daqui saímos.